Confira as opções táticas que Juliano dá ao Corinthians. Grande contratação do ano até agora. Meia chega ao Timão para suprir carência na armação e reviver dupla de sucesso com Luan. Burocracia do brasileiro dá a Juliano 3 semanas de preparação. Gustavo Mosquito chora com o primeiro gol pelo Corinthians após morte do pai, e afirma: perda muito difícil. Além disso, Mosquito confia em evolução do ataque do Corinthians com tempo para treinamentos. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente. Precisamos muito que você nos ajude, apenas curtindo esse vídeo. Quando você deixa o seu like maroto, o nosso vídeo alcança mais corintianos. Curta, comente, participe e faça parte desse bando de loucos. Quem é o maior inimigo do Timão nessas derrotas? Você acha que é o cansaço dos jogadores no segundo tempo? Silvinho não está escalando e mexendo no time da forma certa? Ou você acredita que o nosso time é ruim mesmo, e precisamos contratar mais? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Porque o Corinthians não consegue decolar no Brasileirão? Já aproveita para conferir aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. Essa é a única forma de ficar atualizado e por dentro do que está acontecendo no Timão. Agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O atacante Gustavo Mosquito se emocionou ao marcar o primeiro gol do Corinthians na partida contra o Atlético Mineiro, neste último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão acabou perdendo de virada, por 2-1. Foi o primeiro gol dele sob comando do técnico Silvinho e também o primeiro desde que perdeu o pai, há menos de um mês. Na comemoração, o atacante chorou e foi abraçado pelos companheiros de time. Abre aspas. Muita emoção. Eu vinha me cobrando muito nesses dias. Foi para o meu pai. Uma perda muito difícil. Só meus companheiros e minha família sabem, disse Mosquito, novamente emocionado. Abre aspas. É muita oração, Deus na minha vida, me dando força, minha esposa é meu filho. É nisso que a gente se apega. Significa muito para mim, o primeiro no Brasileiro. Graças a Deus saiu esse gol muito importante, completou. Em entrevista durante a semana, Mosquito revelou que também perdeu o avô. O atacante vem sendo titular com Silvinho e já teve um gol anulado contra o Sport, quando também se emocionou, mas acabou tendo o lance invalidado. O atacante Gustavo Mosquito acredita que, depois de conseguir acertar a defesa do Corinthians, a melhor do Campeonato Brasileiro, até aqui, com 10 gols sofridos, o técnico Silvinho vai ser capaz de fazer o mesmo com o ataque, o quarto pior de toda a competição nacional, com 9 gols marcados. Acredito que vai melhorar logo. O setor defensivo melhorou bastante com a chegada do Silvinho. Acredito que vai melhorar. É a gente se ajudar no dia a dia, no trabalho, que vai fazer a diferença, comentou o atacante, em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava. Depois de jogar de quarta e domingo desde a sua nomeação como técnico da equipe, o treinador terá, pelos próximos 2 meses, apenas semanas livres entre os jogos para poder encontrar a melhor maneira de jogar da equipe. Abre aspas. Essas semanas a gente vai conseguir treinar. Vai ser importante essas semanas livres para treinar e trabalhar. Agora tem um jogo importante contra o Flamengo, time grande, vai nos dar confiança para a gente seguir no trabalho, completou. E agora com a chegada de Juliano, tudo tende a melhorar. E você, meu amigo fanático, está confiante para a sequência do campeonato? Você é a favor da volta de público aos estádios? Acredita que a torcida poderia ajudar esse elenco a se superar? Ou não, você acha que esse time não tem jeito e o fator torcida não mudaria nada? Comente, participe, curta esse vídeo, nos ajude com seu like maroto. Isso é muito importante para nos ajudar a alcançar mais corintianos. Valeu, amigo fanático, e bora para a sequência. Vai Corinthians! Sem o time jogar, o torcedor do Corinthians viveu uma semana de felicidade, com rumores sobre reforços e a confirmação de um deles, o meia Juliano. Mas foi só o time voltar a atuar no último sábado que a realidade bateu na porta novamente. Derrota de virada para o Atlético Mineiro, que vive o ouro patamar na tabela do Brasileirão. Diante disso, uma lição foi aprendida: a nova contratação vai ajudar demais a equipe, porém ainda há muito a melhorar. Com um primeiro tempo bastante honesto, em que conseguiu segurar o Atlético Mineiro e neutralizar as suas forças, além de marcar um gol em contra-ataque,
O Timão parecia caminhar para uma vitória importante que daria moral para jogadores e comissão técnica, mas a volta para o segundo tempo foi muito abaixo do esperado e o Galo passou por cima dos corintianos. É muito evidente que os valores individuais do time mineiro são superiores aos do Corinthians, mas ficou bastante claro que o elenco e o time também o são. Mesmo poupando jogadores em meio a uma disputa contra o Boca Juniors pela Libertadores, o Atlético Mineiro dominou completamente o adversário na etapa final e acabou virando o jogo com um extra classe como é Hulk. Engana-se, porém, quem pensa que Juliano pode fazer como Hulk ser a diferença corintiana daqui para frente. Posso ser desmentido pelos fatos vindouros, mas o atleticano só consegue ter esse poder de decisão porque o restante do time lhe dá suporte e é muito bem treinado por Cuca. Hoje, nem o elenco do Timão, nem o seu treinador tem condições de fazer algo do tipo. Há problemas na criatividade que Juliano pode resolver. Há problemas em dividir com Gustavo Mosquito a dependência ofensiva, que o novo reforço também pode solucionar. Mas ainda temos outros importantes fatores e setores que precisam ser corrigidos e que o meia não vai poder contribuir, como a dificuldade de manter resultados e a pegada em dois tempos. Além disso, é bastante notório que alguns jogadores importantes não estão em suas melhores fases, seja na defesa, no meio ou no ataque. As opções no banco de reserva são limitadas no sentido de mudar algo em uma partida, o nível não se mantém e na maioria das vezes cai. Somente Juliano não vai conseguir solucionar essas questões pelo fato de ser um atleta acima da média. Por fim, o sucesso também depende do trabalho da comissão técnica e de como ela vai utilizar o novo reforço. Se depender do crivo da torcida neste momento, as críticas serão grandes e isso é um fator a ser levado em consideração nessa análise. A confiança da diretoria no treinador precisa estar em dia, com respaldo necessário e noção de que Juliano não é o salvador. O meia Juliano terá 2 a 3 semanas para se readaptar ao futebol brasileiro e conhecer seus novos companheiros de trabalho no CT Joaquim Grava. Embora estivesse livre no mercado, o último clube do jogador foi o Istambul Başakşehir, da Turquia, e por conta disso, sua estreia apenas poderá acontecer a partir do dia 1º de agosto, data de abertura da janela de transferências da Europa. O próximo jogo após esta data é contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 7 de agosto. De acordo com o artigo 7º do regulamento do torneio, os atletas recém-chegados poderão participar dos jogos com a condição de que seus nomes tenham sido publicados no BID, Boletim Diário Informativo, no último dia útil que anteceder a cada partida. Como o dia 1º de agosto é um domingo, Juliano apenas poderá ser regularizado no dia seguinte. Portanto, o meia está fora do duelo com o Flamengo, na Neoquímica Arena, que acontece justamente no dia que abre o mês. Na tarde da última sexta-feira, quando chegou ao CT Joaquim Grava para conhecer as instalações do Corinthians, Juliano foi submetido a uma série de exames e testes físicos pelos médicos, fisiologistas e preparadores do clube. Os resultados definirão o cronograma da comissão técnica para a integração do jogador ao grupo. A estreia deve mesmo acontecer na Vila Belmiro, em 3 semanas, pelo Brasileirão. O último jogo do meia no futebol turco aconteceu no dia 25 de abril. Dali em diante, o reforço do Corinthians rescindiu com o Istambul Başakşehir, retornou ao Brasil, focou na decisão sobre o futuro de sua carreira ao analisar as propostas que tinha em mesa, mas não deixou de cuidar da parte física, realizando alguns treinamentos no período. Ainda não há uma data definida pelo Corinthians para que o meia seja apresentado no CT Joaquim Grava, mas já na próxima segunda-feira, dia 19, o reforço estará trabalhando com o restante do elenco. Vai Corinthians! Corinthians e Grêmio ganham forte concorrente na briga por Paulinho. Disponível no mercado após ter rescindido o contrato com o Guangzhou Evergrande, o volante Paulinho tem despertado atenção no mercado da bola. No cenário nacional, o jogador já foi especulado no Corinthians, clube onde teve um momento marcante e despontou na carreira, além do Grêmio, figurando como presença na lista de Felipão A, diretoria do Imortal. Atleta de 32 anos teve uma passagem marcante no Timão, faturando inclusive título do Mundial de Clubes. Mas de acordo com o portal Goal, Timão e Tricolor terão forte concorrência no mercado. Isto porque, o Fenerbahçe, da Turquia está de olho no jogador de 32 anos, e avalia iniciar as tratativas para fechar com o volante brasileiro. No momento,
Ainda não há conversa entre as partes, mas o clube europeu enxerga o atleta com bons olhos para reforçar o seu plantel. Este Timão, Paulinho comunicou sua saída do Guangzhou no final de junho. No momento, o volante tem aprimorado seu condicionamento físico no Red Bull Bragantino, que também já manifestou o desejo em adquirir o atleta, mas as tratativas não avançaram. Abre aspas. Lembrando que a janela no Brasil só reabre no dia 1 de agosto. Mesmo ele rescindindo o contrato, o fato da rescisão ser posterior ao período ao fechamento da janela, esse período precisa ser respeitado. Obviamente nós vamos concorrer com grandes equipes do futebol mundial. Não é um processo tão simples. Mas o Paulinho tem as portas abertas no Red Bull Bragantino, afirmou Escuro. Nos últimos dias, Paulinho foi cotado no Corinthians, mas o Timão sabe da forte concorrência do mercado do exterior e de suas limitações. Com a camisa alvinegra, Paulinho faturou os títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2012, além do Brasileirão de 2021. E você gostaria de ver o meio-campista e ídolo do Timão Paulinho, vestindo novamente o manto alvinegro? Ou você acha que o Corinthians deveria investir em jogadores mais jovens? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Já aproveita e confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. Faça parte desse bando de loucos, e deixe aí nos comentários um Vai Corinthians, e o nome da cidade de onde você está falando. Vai Corinthians!